Então, né, pessoal, estamos começando a nossa live nesse sábado, né? Hoje é dia 22 de maio de 2021, né? Então, essa live faz parte de uma série de lives que eu tenho feito, tratando de alguns assuntos, e todos estes assuntos estão diretamente relacionados, né, à divulgação do nosso material, à divulgação dos nossos livros, né? A gente tem conseguido, né, inspiração, Deus tem dado inspiração e tem dado condições da gente escrever algumas coisas, então a gente tem conseguido publicar. Então não é sempre, né, que a gente consegue tempo, dinheiro e ideias para poder fazer isso acontecer. Então, já que está acontecendo, a gente tem que correr atrás do tempo e aproveitar as oportunidades que têm surgido, né? Então, primeiramente eu começo falando, né? Esse aqui é o nosso livro, nosso último livro publicado, né? Oficialmente, que é o livro Apocalipse, né? Que é uma ficção. O livro Apocalipse é um livro de ficção, ele não é um livro escatológico, para quem é cristão, né? Para quem é evangélico, católico. Ele não é um livro escatológico, mas ele fala bastante sobre questões relacionadas ao que seriam o fim dos tempos, né? Se você for conversar com qualquer cristão, né, de qualquer denominação, né, provavelmente ele vai dizer: nós estamos no fim dos tempos, é o fim dos tempos, né, o mundo está acabando, é o fim dos tempos, né. Mas o livro trata um pouco sobre isso, tá? E muitos outros assuntos. Então, o objetivo principal deste livro é fazer você pensar. Então, ele não é um livro para te ensinar teologia. Ele não é um livro de teologia, tá? Então, ele é uma história, né, com personagens fictícios. É uma história que acontece na Itália, com personagens fictícios, mas que tem muitos elementos de verdade dentro da história. Então tem muitos elementos culturais, tem muitos elementos religiosos, tem bastante elemento de história, né? Nós falamos bastante sobre história, então tem bastante elemento de história, né? Principalmente da cidade de Roma, sobre um pouco da história de alguns pontos que hoje são pontos turísticos famosos em Roma, como o Coliseu, como a Fontana de Trevi, como a cidade de Pompeia, que fica ali a 1h30 mais ou menos de Roma, né? Que foi aquela cidade que foi destruída pelo vulcão, né? Então, pela erupção do vulcão no primeiro século, então, da era cristã. Então, o que acontece? Tem muito disso no livro. Tem muito conhecimento, tem muita informação que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre essas coisas, né? Mas a nossa intenção hoje é falar justamente sobre conhecimento, né? Sobre a importância do conhecimento, né, na nossa vida, a importância do conhecimento na vida do ser humano, a importância do conhecimento para que a tua vida realmente venha ser relevante, né? E você possa ir para frente. A realidade é essa, né? Eu posso falar por mim mesmo, né? Que a partir do momento em que eu entendi que a única forma de eu ter uma revolução, né, profissional, uma revolução financeira, uma revolução como ser humano, eu deveria buscar conhecimento. Quando eu entendi isso, né, e comecei a buscar o conhecimento,
E quando eu falo conhecimento, gente, é conhecimento de tudo que for possível você conhecer, né? Não é só o conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico também é importante. Mas nós estamos vivendo um momento em que o conhecimento de tudo, o máximo possível, vai fazer diferença na sua vida, né? O conhecimento, no manuseio, até no manuseio, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de manusear um celular, conhecimento de você conseguir lidar com questões de internet, lidar com o próprio computador, né? Tem muitas pessoas ainda que têm dificuldade disso, e eu entendo que eu venho de uma geração que não tinha essas coisas, né? Eu nasci em 83, né? Naquela época não se falava em internet, naquela época nós tínhamos a TV, que a maioria das casas ainda era preto e branco, né? Depois vieram os vídeos cassetes, depois vieram os DVDs, né? Os CDs, né? Eu ainda me lembro do vinil, fita cassete, usei muita fita cassete. Gente, hoje é outro mundo, hoje é plataforma digital, a gente tem que buscar, por mais dificuldade que a gente tenha, e de fato a gente tem, eu tenho as minhas limitações, né? Mas eu tenho que superar as minhas limitações e buscar o conhecimento, né? A ciência, a tecnologia cada vez mais faz parte da nossa vida. Hoje a gente não vive mais, dificilmente a gente conseguiria sobreviver numa grande cidade sem ciência e tecnologia. Tudo está ligado à ciência e tecnologia. A maioria das coisas estão ligadas à internet. Existem trabalhos, né, que não acontecem mais se não tiver a internet. O próprio trabalho de professor, né? Eu tenho a minha formação de professor de história, né? Não estou exercendo, né, essa profissão dando aula em sala de aula, mas eu vejo, né, os professores ali tendo que tendo que reaprender a dar aula. Por quê? Porque elas vão dar aula através do celular, através do computador, através de softwares, né? Através de programas. Então, as profissões estão sendo mudadas, né? Os trabalhos estão sendo adaptados à questão da tecnologia, e a busca por esse conhecimento é importantíssima, né? Isso não é algo de agora, né, gente? O conhecimento é algo que vem desde os primórdios da humanidade, que a humanidade se fascina, né? Eu li um texto onde diz que o conhecimento ele fascina a humanidade desde os primórdios, né? Lá, desde o, para quem crê, né? Como eu, crê no criacionismo, crê que Deus criou Adão e Eva, né? Deus colocou no jardim uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E proibiu, inclusive, Adão e Eva de comerem o fruto daquela árvore. Claro que eles desobedeceram, né? E acabaram comendo, e acabaram adquirindo, né, tanto conhecimento positivo quanto conhecimento negativo. E nós herdamos essa herança desse conhecimento. Então o conhecimento ele é importantíssimo para fazer as coisas acontecerem, né? Para a vida, para a nossa própria subsistência, conhecimento, né? Por exemplo, a questão, né, da pandemia. Hoje, né, foi o conhecimento que capacitou os cientistas para criarem e estão trabalhando em cima de vacinas, em cima de medicamentos, né? Isso é conhecimento, conhecimento científico, né? Existe conhecimento filosófico, existe conhecimento, né, religioso, tem a questão do conhecimento comum das pessoas, do dia a dia, pela observação no dia a dia, as pessoas adquirirem esse conhecimento, né, que a gente chama de o senso comum, onde as pessoas adquirem conhecimento no trato diário, né, nas coisas diárias, né, no trabalhar do dia a dia, no lidar com as pessoas do dia a dia, né? Então, é importante, gente, é fundamental, né, na sociedade do século XXI, que nós venhamos a estar buscando o conhecimento do máximo de coisas que nós pudermos. E o acesso ao conhecimento, né,
ele está muito mais fácil, né? Então isso já é comprovado que uma criança hoje, tá? Presta atenção nisso. Uma criança hoje de 4 anos de idade, com um celular na mão, com internet, ela tem mais informação do que um imperador romano do primeiro século. Imagina Roma, né, por séculos foi o centro do mundo, né? O Império Romano dominou, né, diversas nações, toda a região, ali, toda a Europa, né, uma parte do norte da África, né, parte da Ásia, né, do Oriente Médio. Roma dominou sobre todas essas nações, um espaço territorial, geográfico enorme. E hoje uma criança de 4 anos com celular e internet na mão, ela possui muito mais informação do que o imperador romano daquela época. Para te ver o momento em que nós estamos vivendo, nunca nós tivemos tanto acesso ao conhecimento e à informação como nos dias de hoje. Só que qual o problema? O problema é que às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente tem, né, a gente não quer adquirir esse conhecimento. E aí a gente acaba sofrendo as consequências da falta do conhecimento, porque a falta de conhecimento traz consequências. Por exemplo, a falta de conhecimento pode te levar a cair num golpista, né? Você pode tomar um golpe, né? De estelionatários, de pessoas com má índole ou mal intencionadas por falta de conhecimento, né? Gente, para você ter ideia, o tal do golpe do bilhete premiado, ele é um golpe que ainda funciona e funciona muito bem nos dias de hoje, né? Essas ligações de presídio que as pessoas ligam e ficam se fazendo, dizendo que é o filho, que é o neto. Quantas pessoas caem nisso, depositam grandes quantias de dinheiro e é tudo uma farsa e as pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe por falta de conhecimento, né? E não é conhecimento acadêmico, é conhecimento de vida, de entender que não existe almoço grátis, de entender de que as coisas não caem do céu, de entender de que tudo é adquirido com muito esforço e sacrifício, né? Não existe nada, gente. Tudo aquilo que vem fácil, você tem que tomar cuidado. Isso é conhecimento. Tome cuidado com as facilidades, porque a vida não é fácil, né? E a intenção dessa live em falar sobre o conhecimento é de incentivar você, né, você que está assistindo agora ao vivo, você que vai estar assistindo no Facebook, você que vai estar assistindo no YouTube esse vídeo, busque o conhecimento. E busque o conhecimento com um pensamento crítico das coisas. Nem tudo que as pessoas te falam de fato é verdade ou de fato é daquela forma. Nem mesmo no meio científico. Existem coisas que são comprovadas no meio científico, existem outras que você tem que tomar cuidado. Nem tudo que cientista está falando por aí de fato é. Tem muita teoria sendo tratada como se fosse realidade. Tem muita teoria, né, no meio científico que é imposta sobre as pessoas que são leigas como se fossem uma verdade absoluta. E não são teorias. A própria teoria da evolução é uma teoria, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê. A gente tem que ler de tudo um pouco e a gente tem que ter um senso crítico para buscar entender o que de fato é, o que não é, o que funciona, o que não funciona, o que é manipulação, o que não é manipulação, para você não ser enganado, né? Para você economizar dinheiro, gente, né? Conhecimento faz você economizar dinheiro. E dinheiro é tempo, é o teu tempo de vida. Para você ganhar dinheiro, você está dispondo do seu tempo de vida, você está gastando a sua vida, que é curta, né? Que é 70, 80 anos, 90, no máximo, você está gastando a vida para ganhar dinheiro. E todo o dinheiro desperdiçado,
né? Todo dinheiro mal usado ou perdido é tempo da sua vida que está escorrendo por suas mãos, né? Então, o conhecimento, né, faz você economizar. Por exemplo, né? Eu sei que existe uma pesquisa. Existem pesquisas que demonstram que um dos maiores sonhos do brasileiro é viajar, tá? E eu posso falar disso com propriedade porque eu já viajei muito. Então conheço muitos países, já morei em 2 países diferentes, então já perdi as contas de quantos voos eu já peguei e por quantos lugares eu já passei. Tá? E o que acontece? E eu sei que muitas pessoas têm o sonho de viajar e que acham que viajar é impossível. Ah, é muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer uma viagem para a Europa. Qualquer um pode viajar para a Europa, a verdade é essa. Você precisa economizar, né? E você precisa ter o conhecimento de como as coisas funcionam para que você gaste pouco, para que você gaste menos. Então, existem formas de você comprar passagens aéreas mais baratas. Você precisa buscar o conhecimento de como comprar uma passagem aérea mais barata. Existem formas de você se hospedar de forma mais barata. Você precisa buscar conhecimento de como conseguir se hospedar de forma mais barata. Existem formas de você gastar menos com alimentação. Então, você precisa pesquisar. Você precisa correr atrás desse entendimento, desse conhecimento, para que você economize o seu dinheiro, né? Então, além de o conhecimento fazer você economizar dinheiro, o conhecimento faz você ganhar dinheiro também, né? Então eu vejo muita gente aí perdendo dinheiro e se arrebentando e passando muitas vezes por diversas situações, dificuldades, porque não conseguiu adquirir o conhecimento para lidar com a grana, lidar com dinheiro. Lidar com dinheiro exige conhecimento, gente. Dinheiro, como diz, né, tem um ditado popular, né, que é até uma música que diz que dinheiro na mão é vendaval, né? Então, eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro. A gente vê na prática, na vida prática, pessoas que ganharam rios de dinheiro, pessoas que ficaram ricas e que perderam tudo e ficaram na miséria. Por quê? Porque não tiveram conhecimento ou não usaram do conhecimento para poder manter, né, esse dinheiro e fazer multiplicar esse dinheiro, né? Porque tu não consegue sobreviver sem ele. Ele faz parte da vida moderna, pós-moderna, né? Onde a gente troca o nosso tempo por dinheiro, o nosso trabalho, que é tempo disposto para outros, em troca de recurso financeiro, porque tudo custa dinheiro. A energia elétrica, a água, né? A internet que você tem, quem é que não tem internet, né? Existem, de fato, muitos brasileiros que não têm acesso a uma internet de qualidade, mas uma grande massa da população no Brasil, no mundo, hoje tem acesso à internet, né? Tem acesso ao celular, as coisas estão mais fáceis, né? No sentido de que é muito mais fácil hoje tu ter um celular com internet do que há 10 anos atrás. É muito mais fácil tu ter um celular hoje do que há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás poucas pessoas tinham acesso ao celular. Hoje tu vê crianças muitas vezes com 2 anos de idade, a mãe e o pai já dão celular para essas crianças, né? Deixa eu dar uma olhada no horário aqui que eu não quero me passar muito hoje. Então, a gente tem tempo ainda. Então, gente, a busca pelo conhecimento faz a gente crescer, faz a gente entender as coisas como de fato elas são, faz a gente compreender melhor o mundo, né, que a gente vive, faz a gente entender o que dá, o que não dá, o que prejudica, o que não prejudica, o que facilita, o que não facilita, né? Faz a gente entender melhor as coisas, né? A busca pelo conhecimento. E basicamente, gente, o conhecimento, ele é a busca deste conhecimento, ele é através da leitura. Então,
nós devemos, isso vale para mim, para qualquer pessoa, a gente deve buscar criar o hábito da leitura, né? Principalmente de livros, né? Então, hoje não tem muita desculpa, porque tem muito livro online de graça que você baixa, online de graça, os e-books que você baixa de grandes clássicos da literatura, que você não paga nada, você baixa de graça, né? E o próprio custo dos livros não é tão caro, não. Eu comprei uma coletânea toda, né, do George Orwell. Então vou mostrar para vocês aqui dois livros, eu vou recomendar dois livros dele, que eu paguei por toda a coletânea, acho que são uns 7, 8 livros. Nós pagamos tipo R$ 70, né? Saiu menos de R$ 10 cada livro. Imagina, gente, R$ 10, menos de R$ 10 um livro. Então, é um valor muito baixo para o conteúdo, para aquilo que vai de fato agregar na tua vida, para o teu crescimento pessoal, para o teu desenvolvimento, né? Então, eu recomendo para você, passe a adquirir livros, passe a ler mais, busque a criar esse hábito da leitura. No início vai ser difícil, sim, mas depois vai se tornar prazeroso, né? É claro que existem livros mais agradáveis que outros, entendeu? Então busque inicialmente livros menores, busque livros com assuntos do seu interesse, mas não se limite a isso. Comece a buscar livros maiores, livros mais difíceis, comece a buscar livros de outras áreas do conhecimento, né? Eu trabalho nessa área da contabilidade, né, da gestão de pessoas, né, departamento pessoal, questões tributárias, né, e eu vejo que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia, não tem conhecimento nenhum sobre essa área e muitas vezes caem em golpes, né, muitas vezes fazem coisas erradas por falta de conhecimento. Quando vê, tem uma multa lá da Receita Federal, quando vê, tem uma multa do Ministério do Trabalho, né? Quando vê, estão ali com alguma dívida por falta de conhecimento, porque estava fazendo alguma coisa errada que não sabia que estava fazendo errado, né? Porque quando o governo ele promulga uma lei, ele entende que se eu estou editando essa lei, todo o cidadão do meu país ele tem conhecimento. Eu publiquei ela no Diário Oficial. Então, todos os brasileiros têm o conhecimento de que a lei existe. A gente sabe que na prática ninguém lê Diário Oficial, gente. Então a realidade é essa, ninguém lê Diário Oficial e muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam pagando multas, acabam sofrendo sanções, né? Acabam sendo prejudicadas, perdendo dinheiro, né? Por falta desse conhecimento, né? Isso vale para o direito também. Eu digo que o direito é uma faculdade que todo mundo deveria fazer, né? Minha primeira faculdade foi de direito, não cheguei até o fim, né? Não concluí ela, mas consegui uma base, né? Dentro do direito, dentro da legislação, né? Do direito civil, do direito penal, do direito trabalhista, né? Que realmente mudou a minha vida, né? O conhecimento do direito me proporcionou um crescimento profissional que eu não teria sem ele. Então, é uma faculdade hoje, tipo assim, ninguém me enrola, entendeu? Então, é uma faculdade que vale para qualquer um que tiver condição, né, de fazer. Assim como a contabilidade, né? A gente sabe que existem cursos como o da medicina que são muito difíceis, né? Então, não é qualquer um que conseguirá fazer um curso de medicina. Mas leia, nada te impede de você pegar um livro de psicanálise para ler, você pegar um livro, né, sobre oncologia para você tentar ler, né, tentar entender algumas coisas. Até porque a gente sabe que existem bons e maus profissionais em todos os lugares, né, gente? Então, nem tudo. Eu sempre digo assim, às vezes você tem a sorte de pegar um bom médico, né? Você vai... por exemplo, eu fui num dermatologista, que eu estava com uma alergia no rosto, já de muito tempo,
E eu fui numa dermatologista agora, faz um mês e pouco. E eu dei sorte, porque ela acertou comigo. Ela me deu um medicamento que eu tomei e a alergia passou e me deu uma recomendação do que eu deveria fazer. Mas às vezes não dá certo, às vezes você precisa ir em 2, 3 médicos para tentar chegar a algum diagnóstico, né? Então, buscar o conhecimento para tentar entender, né, melhor dessas questões para você não ser enrolado. Porque às vezes as pessoas muitas vezes estão sendo enroladas, é enrolado pelo engenheiro, é enrolado pelo médico, é enrolado pelo contador, é enrolado pelo advogado, é enrolado pelo político, é enrolado por todo mundo, gente. A falta de conhecimento faz você ser enganado. A falta de conhecimento faz você perder dinheiro. A falta de conhecimento faz você perder oportunidade, gente. Oportunidade. Oportunidade de crescer, oportunidade de conhecer outras pessoas, outras culturas, oportunidade de você conhecer outras coisas, fazer outras coisas, né? Então eu vou indicar para vocês aqui, né, 2 livros, um que eu li e o outro que eu comecei a ler, tá? Eles não são livros cristãos, tá? Para os irmãos evangélicos que estão me assistindo, eu vou indicar ele vale, esses livros é para cristão e não cristão, tá? Mas para os irmãos evangélicos depois eu vou indicar um livro cristão, tá? O primeiro livro que eu vou indicar para você, que é um livro que eu li agora, faz pouco tempo, é esse aqui, ó. O nome desse livro é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Tá? Esse George Orwell, né, é um nome fictício, na verdade esse não é o nome dele, ele é um inglês e ele é considerado um dos maiores autores ingleses do século XX. Então é bem interessante a leitura desse livro, eu indico para você, né, para você que gosta de política, né? Eu vi que o Maicon entrou agora aí, ó, Maicon, uma indicação para ti aí, ó. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Bem interessante o livro, fica a dica para você ler. Outro livro também que eu comecei a ler agora, que é esse aqui, que é um livro que está sendo muito falado agora nos últimos tempos, que é esse aqui, ó. 1984. Tá invertido aí na câmera, mas é 1984. Esse é o nome do livro, tá? 1984, do George Orwell também. Leia, gente, né? Leia, que é muito interessante, né? E o que eu digo, leia com um olhar crítico. Não é que tudo que está escrito ali é verdade. Não é que tudo que está escrito ali é a consumação da verdade, da libertação do mundo. Não. Mas leia para você ter conhecimento. Leia para você ter entendimento das coisas. E isso vale para crente, vale para não crente, não interessa a tua religião. Nós devemos buscar cada vez mais o conhecimento, porque isso vai fazer diferença na nossa vida, vai fazer diferença na vida da nossa família, vai fazer diferença na sociedade na qual a gente vive, né? E eu vou indicar um livro, tá? Que esse aqui é um livro cristão, tá? Vou pegar ele aqui, que é esse aqui, ó. Josué, tá? O nome do livro é Josué, o Manual da Vida Abundante. Esse livro, tá, é do pastor Cote, né? Ele é um pastor missionário da Jocum, né? Marcos de Souza Borges é o nome dele. Você pode comprar no site dele, né? Busca lá na internet, ó, Josué. É um livro muito bom também. Muito interessante o livro, fala sobre questões da mente, da alma, de algumas coisas de batalha espiritual. É bem surpreendente. Eu comprei o livro numa expectativa e, na verdade, ele me surpreendeu porque ele traz uma abordagem, ele faz um passo a passo no livro da Bíblia de Josué. Ele faz um passo a passo e traz aplicações práticas na vida do cristão, no caso, né? Na vida das pessoas, do crente, né? É bem interessante. Tá valendo mesmo. O livro vale a pena, não é caro. Não me lembro quanto é que eu paguei, acho que eu paguei R$40, eu acho, com frete. Uma coisa assim. Mas até 50 pila tá valendo, né? Porque é um livro bem grosso, ó.
Olha, tem... Vamos ver aqui quantas páginas tem o livro. Até a foto do Cote ali atrás. Ó, Cote, depois, né? Fazendo propaganda pra ti aí. 251 páginas, mais ou menos. Então, fica a dica de leitura, né? Ah, Guilherme, mas tu falou de conhecimento e tal, tá? Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre conhecimento? A Bíblia toda fala sobre conhecimento, né? A gente vê o conhecimento, a gente começa lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, passando por os grandes e famosos homens da Bíblia, chegando em Jesus falando sobre conhecimento também. Então eu queria ler com vocês um texto, tá? Que é o texto de Provérbios, né? Anota aí, você lê depois também. Provérbios 3:13. Eu tô com a Bíblia na mão aqui. Eu vou pegar lá, Provérbios. Livro de Provérbios. Salmos. Provérbios. 3:13, tá? Então, se qualquer Bíblia você pegar, né, tanto Bíblia católica quanto Bíblia comum, normal, evangélica, você vai ter o livro de Provérbios. Provérbios 3:13 diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, né? Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, né? Salomão escreveu esse livro. Para quem não sabe, Salomão foi considerado, né, inclusive por Deus, na verdade foi dado por Deus, sendo o homem com maior sabedoria e conhecimento que já existiu na Terra e que jamais outro existiria. Foi uma promessa de Deus de que ele seria o homem mais sábio e que nenhum outro depois dele seria tão inteligente e tão sábio quanto ele. E de fato ele foi, né? E isso não significou que ele não tenha cometido erros, porque ele cometeu muitos erros. Então a gente tem que tomar o cuidado, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é do bem e também do mal. Então o conhecimento utilizado para fazer o bem, o conhecimento utilizado para produzir coisas boas, ele é maravilhoso. Mas o conhecimento para o mal, ele traz tragédia, desgraça, ele traz, né, desastres, ele traz devastação, né? Que foi o caso, por exemplo, o homem criou, né, a bomba atômica, o homem criou as armas nucleares que foram criadas através de conhecimento científico, tecnológico, mas um conhecimento que foi voltado para fazer o mal, para fazer aquilo que prejudica as pessoas, aquilo que traz desgraça e sofrimento. Mas a Bíblia diz em Provérbios 3:13 que feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, aquele que adquire conhecimento, né, o livro de Provérbios diz que ele é uma pessoa feliz, né? O conhecimento traz felicidade, o conhecimento te traz satisfação, você conhecer as coisas, você saber das coisas. Isso vale para tudo. Quanto mais você saber, aprender a tocar um instrumento musical, aprender a lidar com uma planta, aprender a fazer uma comida, aprender conhecimentos de diversas áreas, né, da engenharia, da medicina, da contabilidade, do direito, da filosofia, da história, da política. Gente, não tem limite, né? Você pode viver 100 anos aqui na Terra e adquirir muito conhecimento e ainda vai ficar muita coisa para trás. Mas o conhecimento que você conseguir adquirir, ele vai reverter em benefício, ele vai reverter em felicidade e alegria para você. Outro texto também que é muito conhecido, inclusive o nosso atual presidente da República usa muito esse texto, que é o texto de João 8:32. Lá no Novo Testamento, no livro de João 8:32 diz assim: E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará, né? E conhecereis, né? De conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Essa palavra conhecereis, tá? Na Bíblia, ela é a palavra gnosco, né? Ela é a palavra, tá? Que significa, né, na sua origem, tá? Na sua origem, essa palavra gnosco, que da onde vem aquele termo gnosis, né? Ela diz, ela significa perceber, compreender, reconhecer, ganhar conhecimento, realizar, vir a saber, né? É o conhecimento da verdade mediante experiência pessoal. O contexto bíblico desse conhecereis a verdade vos libertará. Se você ler o capítulo 8 de João, o capítulo 8 de João começa com a tal história da mulher adúltera, né? Para quem não conhece muito de Bíblia, ocorreu um fato em que uma mulher foi pega em adultério e os fariseus, né, que eram os religiosos da época, porque queriam acabar com Jesus, porque a Bíblia diz que ele tinha inveja de Jesus, né? Os fariseus tinham inveja de Jesus, porque Jesus traz todo um conceito diferente de religião, né? Jesus vem quebrando um monte de paradigmas, Jesus vem quebrando toda aquela coisa mascarada da religião judaica da época, onde os caras faziam e aconteciam, né, às escuras, e botavam aquela vestimenta deles, e no público eles se demonstravam muito santos, mas na vida particular eles eram terríveis, né? E Jesus, ó, tem até um mosquitinho aqui. E Jesus vem para quebrar tudo isso, chama eles de sepulcros caiados. João Batista chamava eles de raça de víboras. E esses caras pegaram essa mulher em adultério e levaram para Jesus. E a lei dizia, a lei mosaica, né, que regia o povo judeu naquela época, dizia que ela deveria ser apedrejada. E aí Jesus, com muita inteligência, com o seu conhecimento da parte do coração dos homens, ele diz o seguinte, ele pronuncia a seguinte frase: se algum de vocês não tiver nenhum pecado, vocês que atirem. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí os caras, né, a Bíblia diz que um a um foi largando as suas pedras e foram embora, né, dos mais velhos ao mais novo, porque só o fato deles terem trazido a mulher, né, para Jesus já era um pecado, eles já estavam errados, porque na verdade eles tinham que ter trazido o homem também, porque a lei determinava que o homem, que todo mundo fosse apedrejado, o homem e a mulher, eles trouxeram só a mulher, né, e aí Jesus pegou eles no pulo do gato lá, né, então o capítulo 8 de João começa com essa história. E Jesus faz toda uma defesa no capítulo 8 da sua natureza divina, da sua missão e da sua natureza divina, de que ele de fato era o filho do homem, de que ele era o eu sou, né? E aí ele ali falando sobre isso, ele apresentando essa defesa da sua natureza divina, ele fala, né? Começar ali, ó, no versículo 31 do capítulo 8, tá? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava para esses judeus que tinham crido, que daí Jesus trouxe ali toda uma explanação de quem ele era, e a Bíblia diz que muitos judeus creram nele, né, e os fariseus estavam indignados com ele, é que o próprio Jesus era a verdade, né? Então ele diz, se você me conhecer, se você conhecer a verdade que sou eu, e depois ele mesmo diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz, se você, né, me conhecer, eu que sou a verdade, você vai ser livre, você vai ser liberto,
né? Essa verdade que sou eu vai te libertar, né? Libertar do quê? Só precisa de libertação aquele que está preso, né? Então, quem é que precisa ser liberto? Aquele que está preso. Aquele que está solto não precisa ser liberto. Então, libertar as pessoas, libertar as nossas vidas, libertar aqueles judeus da época que estavam crendo em Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de tudo aquilo que nos prende, né? Libertar dos nossos medos, libertar dos nossos erros, libertar dos nossos vícios, libertar das nossas paranoias, libertar das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas decepções, do nosso orgulho, da nossa soberba, nos libertar de tudo isso que nos prende. Então, esse texto, que é um texto bíblico muito conhecido, né? João 8:32, e conhecereis a verdade nos libertará, é um texto da Bíblia que fala sobre conhecimento, né? É um conhecimento diferente aqui, que é um conhecimento transcendental. É um conhecimento que vai além desta vida. E a gente vê muitos, né, personagens da Bíblia que fizeram coisas extraordinárias porque obtiveram conhecimento, né? A gente pode falar que Daniel, né, o profeta Daniel lá na Babilônia, que adquiriu um grande conhecimento. Nabucodonosor, quando chama ele para testá-lo, ele e seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes e possuíam 10 vezes mais conhecimento do que todos os outros magos da Babilônia. José no Egito, né, que Deus capacitou ele com conhecimentos, uma coisa extraordinária de administração, de interpretação de sonhos, que acabou colocando ele no fim como governador máximo do Egito, né, estando só abaixo do faraó, né? A gente tem o próprio Moisés do Egito. As pessoas leem a história de Moisés, mas não sabem que Moisés não era um qualquer, gente. Moisés foi criado na casa de Faraó. Moisés tinha todo o conhecimento e sabedoria do Egito. Ele foi ensinado dentro de todo o maior complexo de conhecimento que existia na antiguidade, que era o Grande Egito, né? Existem uns textos antigos, né? O historiador Flávio Joséfo fala que Moisés era um grande general de guerra, que Moisés era um cara que conhecia a arte da guerra, que Moisés foi um cara que levou o Egito a grandes vitórias, né? Para aquele lado da Etiópia, né? Contra os etíopes. Quando chegou aos 40 anos de idade, que aconteceu aquela situação toda, que ele teve que fugir do Egito, quando ele acabou matando aquele egípcio, Moisés era um herói, né? Só que ele acabou, né, cometendo, né, uma situação lá que acabou impossibilitando ele de permanecer no Egito. Temos Davi também, né, um conhecimento adquirido no pastoreio de ovelhas, que levou ele a matar o gigante, que levou ele a se tornar rei de Israel, né? Então, grandes homens e mulheres na Bíblia que, através do conhecimento que adquiriram em determinadas áreas, que acabaram fazendo coisas extraordinárias, né? Então é isso, gente. Eu gostaria de incentivá-lo a estar buscando o conhecimento. O meu intuito é, de fato, fazer as pessoas pensarem. Então, o intuito do livro Apocalipse, né? Se você quiser adquirir o livro, entre em contato comigo através das redes sociais, né? Manda uma mensagem lá em inbox, né? No Facebook, no Instagram, ou através do WhatsApp, né? O WhatsApp o código de área 51 e o número é 996465462. Prefixo 51, Brasil, tá? Rio Grande do Sul, 51, 996465462. 996465462. Peça o livro. Esse valor é promocional, R$20 com frete incluso para qualquer lugar do Brasil.
Você pode estar lá no meio da selva amazônica, se tiver correio lá, é R$ 20. Com certeza o frete vai custar, acredito que até mais do que R$ 20. Então eu não vou nem ganhar nada, eu vou estar te dando um preço, vou estar te dando de graça praticamente o livro. Nem meu custo vai cobrir, né? Porque o meu interesse deste livro é fazer você adquirir conhecimento. Este livro Apocalipse é o primeiro livro de uma série de 3 livros que traz uma abordagem dos fins dos tempos e fala sobre muitos assuntos. É muito interessante, tem muito conhecimento de cultura, de história, de religião, de filosofia, coisas muito interessantes que eu tenho certeza que você nunca escutou na sua vida. Tem coisas aqui que eu tenho certeza, assuntos aqui que você vai ler, nossa, eu não sabia que isso daí existia. Ele é o pontapé inicial para que você venha buscar mais conhecimento, mais inteligência e venha crescer e venha, com certeza, a sua vida vai melhorar. Com certeza você vai melhorar em todos os sentidos na sua vida quando você passar a buscar o conhecimento. Então busque o conhecimento, tá bom? E por fim, terminando, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, esse é o nosso novíssimo livro chamado Inveja, que vai começar, né? Ele ainda não está à venda, tá? Ele vai começar a ser vendido a partir do mês que vem de junho. A divulgação efetiva dele, eu não estou falando muito sobre ele, tenho falado mais sobre o livro Apocalipse, porque é o livro que de fato está, né, valendo, que está já com a venda já toda, né? A partir do mês que vem a gente vai iniciar, né, a campanha de divulgação do livro Inveja, que é um livro muito interessante. Ele é um livro pequeno e que fala sobre um assunto interessantíssimo chamado inveja, tá bom? Então, você que tem curiosidade, né, sobre o assunto, inveja, será que pega? Será que não pega? Eu vejo as pessoas dizendo, eu não acredito muito nesse negócio de olho gordo, né? Isso aí só pega em quem acredita. Será que é isso mesmo? O que a Bíblia fala sobre inveja? A Bíblia fala sobre inveja? O que a Bíblia fala sobre inveja? Inveja pega no crente, né? O que é inveja, né? Quais são as consequências da inveja? Qual é o impacto da inveja nas nossas vidas, na vida das outras pessoas, né? A importância da gente estar se policiando para não nos tornarmos um invejoso. Então, é bem interessante. Então, fique atento aí, que a partir do mês que vem, a gente vai estar divulgando e disponibilizando para venda o livro Inveja também, né? No momento que nós temos à disposição o livro Apocalipse, entre em contato conosco, adquira. A edição desse livro Apocalipse é limitada, na verdade ela não é nem limitada, ela é limitadíssima. Quando sair os outros 2 livros, lembre-se que são 3, nós vamos fazer um box com 3 livros para vender, aí a edição vai ser mais ilimitada, né? Mas no momento a edição desse daqui é limitada, então adquira, leia a história e espere os outros 2 livros, né? Eu acredito que até o final do ano sai o livro 2, o início do ano que vem vai sair o livro 2 da série Apocalipse, que vai ser um livro bem interessante, que vai falar, para quem gosta, né, dessas questões da Bíblia, do anticristo, da marca da besta, do 666, né, tudo isso. O livro 2 vai falar basicamente sobre o reinado do anticristo, sobre o governo global, né, quem gosta dessas questões de globalismo, governo global, né, nova era e tal. O livro 2 basicamente vai falar só sobre isso, sobre o governo do anticristo na Terra, sobre o governo único, o governo do anticristo que vai ser o governador do mundo, né? No futuro, que a gente não sabe quando vai ser, né? Ninguém sabe, na verdade. Tá bom, gente? Muito obrigado. Desejo tudo de bom para você e adquira o conhecimento. Leia muito, né? E leia ao ponto de você adquirir conhecimento para você escrever os seus próprios livros também, escrever seus artigos, escrever o que você quiser, né?
com certeza você sabe algo que pode ajudar alguém, com certeza você tem um conhecimento que pode ajudar alguém, né? Tudo de bom, Deus abençoe vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!